A hora que vocês estiverem prontos e quiserem começar, podem começar. Já estou gravando, aí depois o pessoal que não entrou, quiser entrar depois, eles podem assistir o comecinho. Então, eu vou começar já, professor. Precisa de câmera, alguma coisa assim? Não, se não quiser usar câmera, não precisa. Só a sua apresentação, ela não está a tela cheia. Não sei se você já abriu a tela dela. O Vitor dá um F5 aí. Acho que é o jeito que você está compartilhando. Se você compartilhar o... Eu acho que tem que ser a tela inteira. Bom, é que eu acho que tem um jeito de compartilhar só a janela, né, que aparece lá. Mas eu não sei, eu nunca consigo. Eu compartilho sempre a tela. Aí. Agora foi. Então, começando, o nosso grupo ficou com a produção de cerâmica. Os participantes, os discentes são eu, Murilo Ferreira e o Vitor Willi. Dando uma introdução sobre a cerâmica, elas são denominadas por terra queimada, né? Vem da palavra grega, e são usadas para designar materiais inorgânicos obtidos a partir de compostos não metálicos, solidificados por processo de queima. Utilizando, então, a argila, o silício e outros materiais para produção. Falando um pouquinho da cerâmica branca, ela é obtida a partir da argila branca, e ela geralmente tem aquele revestimentozinho vítreo na sua composição, para dar um aspecto mais higiênico, um acabamento melhor, uma não passagem de água, essas coisas. A cerâmica de revestimentos, eu estou falando um pouquinho dos tipos de cerâmica, esqueci de falar. Tem a cerâmica de revestimentos, que geralmente são usadas na construção civil, são feitas em forma de placas, pode ser azulejo, piso, entre outros. E são formadas, podem ser formadas também pela camada de esmalte, que no caso dos azulejos, para não passar água e tais. Mas os pisos, alguns têm, outros não têm, para permitir a passagem de água, mais poroso, menos poroso, vai depender muito da utilização. A cerâmica vermelha é muito utilizada também na construção civil, por exemplo, os tijolo, telha, entre outros. E os filtros também são muito aqueles filtros de barro, vaso, de flor, mais materiais de decoração, de domésticos, potes, vasos. E são formados por argilas vermelhas. Tem outros produtos também, como, por exemplo, os materiais refratários, que vão refletir tanto radiações quanto calor. Pode ser refratário e isolante térmico, que vão refletir o calor e manter o calor de algum tanque, alguma coisa assim. Por exemplo, no filtro, ele é um isolantezinho térmico, ele não foi feito para essa finalidade, mas aquele filtro de barro, mas ele tem sim um isolamento térmico. E outros compostos também, como os abrasivos, por exemplo, das lixas, ou compostos mais como, em pó, que pode ser também utilizado como abrasivo em alguns componentes, por exemplo, no polimento. Cimento também é utilizado, filtros de cerâmica, como, por exemplo, a terra de atomácia, é um material cerâmico que a gente utiliza no laboratório, por exemplo, para filtragem de líquidos. Umas propriedades da cerâmica são alta resistência ao calor, baixa condutividade térmica e elétrica, a fragilidade, ou seja, ela tem pouca deformação plástica, até a quebra, e alta dureza, ou seja, ela tem muita resistência à deformação plástica. Ela não tem uma grande área de deformação plástica, mas ela tem uma alta resistência em ser deformada, alta resistência mecânica.
Falando um pouquinho do processo produtivo da cerâmica, primeiro a gente tem a extração da matéria-prima, depois o preparo da massa, a formação das peças, a esmaltação e decoração, tá errado esse slide que eu fiz, mas primeiro vem a esmaltação e decoração, depois o tratamento térmico e o acabamento. A extração da matéria-prima, geralmente ela ocorre junto com a extração de areia. Muitas minas têm a sua produção principal, a produção de areia, ao invés da argila, e outros materiais que vão nas matérias-primas da cerâmica, porque ela é mais rentável. Então, geralmente as extratoras de areia já utilizam a cerâmica como um ganho extra na sua produção. Depois disso vem o preparo da massa, que depois da extração, né, a gente vai precisar preparar a massa, e elas podem ser preparadas em geral de 3 tipos. As de suspensão, que é uma solução de argila, onde vai muita água, que geralmente é utilizada para moldes, para obtenção de peças a partir da colagem. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. A obtenção de massas secas, que vai precisar passar por uma laminação, ou se ela for obtida da maneira de suspensão em água, a gente vai precisar obter ela seca para algum outro tipo de processo, como a prensagem. A gente vai precisar passar ela por um atomizador, que vai secar, retirar bastante parte da água da massa, para em seguida conseguir passar por esse processo. E também as massas plásticas, que são as constituídas por um sólido bem maleável, que geralmente ela é utilizada no processo de extrusão ou de torneamento mecânico, manual, ou até mesmo na prensagem é utilizada. Então, as diferentes técnicas de formação da peça, como eu falei, primeiro eu vou falar da colagem, ela é basicamente a inserção do nosso material, da nossa massa, em um molde de gesso ou de outro material polimérico. Ela pode ser feita de forma mecânica ou de forma manual, ou por maquinário. É a forma mais simples. O importante é sempre manter uma agitação constante para remoção de bolhas, abaixar a porosidade da peça. Depois a gente tem a prensagem, que geralmente é utilizada a suspensão seca, né, a massa seca, que ela pode ser feita com um molde de borracha ou outro material polimérico também. Essa prensagem, ela consiste basicamente no que ela fala, né? Ela prensa a matéria até formar a composição parecida com um molde de gesso, né? Mas ela vai ser feita com uma borracha em uma alta prensagem mecânica, que vai submeter a altas pressões, e ela é utilizada bastante em revestimentos de outras peças. Então, você pode obter uma peça já pronta e você coloca o nosso material seco ou bem plástico em volta do material que será revestido e prensa para ficar na conformação certa. Também tem a extrusão, que é utilizado a passagem da nossa massa plástica por meio de pistões que vão conformar a massa a partir do molde do bocal. E pode passar, Willy. Depois da passagem na extrusão, ela vai ser feita o corte, então, né? Porque ela vai ficar aquela longa... Um material bem longo, então a gente vai cortar as peças, como, por exemplo, ali a produção de tijolo. Você pode ver que ali parece um tijolo longo e ele vai ser cortado do tamanho certo que ele tem que ser feito. E depois dessas etapas, a gente pode ter o torneamento, que também pode ser uma maneira de formação das peças, ou pode ser num torno mecânico ou por desgaste mesmo, feita a correção da formação das nossas peças, como, por exemplo, ficar um cantinho do material que a gente colocou na colagem, ficar aquele cantinho imperfeito, a gente vai lá
pega uma lixa, passa, ou passa num torno, ou acabamentozinho no final da peça. Saindo da preparação das peças, elas vão estar com alta umidade, né? Porque na preparação da massa elas são submetidas a grande porcentagem de água para formação. Então a gente precisa passar ela pela secagem antes de ir para a queima, porque ela obtém uma alta quantidade de água e com isso se a gente for direto para queima, pode ocorrer trinca, bolha, e também para manter uma maior resistência mecânica para passar em outros processos, como por exemplo na esmaltação. A esmaltação consiste naquele material vítrico, para dar aquele material vítrico em volta de, por exemplo, da cerâmica branca. Na privada, por exemplo, que estava no primeiro slide lá, aquela a parte que não deixa a umidade entrar é devido à esmaltação, que pode ser feita com dois diferentes tipos de esmaltes, o esmalte cru e o esmalte de fritas. A diferença entre os dois é as matérias-primas que vão no esmalte, nessa composição que será aplicada à superfície. No esmalte de fritas, então, a frita é basicamente um composto insolúvel em água que vai a alta porcentagem de sílica, que essa alta porcentagem de sílica que está solúvel em água, mas ela não era para ser solúvel em água, só que na produção ela foi elevada a altas temperaturas para ficar solúvel em água e baixou a temperatura de maneira gradual. Então, a hora que a gente aplica na peça, ela vai se solidificar e manter. Agora, o esmalte cru é o que são aplicados em peças que depois ela vai precisar de uma alta temperatura de queima para solidificar e fazer a vitrificação da sílica. Pode ser feita tanto naqueles processos que estavam ali por spray ou por processo de imersão, esqueci o nome da esquerda ali, mas é basicamente um processo de imersão. Você vai passar o material em uma digamos, piscina de esmalte. Então, último processo, antes do acabamento, é a queima, onde é muito importante para a cerâmica esse processo. O material ele tem que atingir esse aspecto incandescente, pois aí você vai garantir que a sua queima foi eficiente. Então, se tratando mais de controle de produção, ela tem que atingir mais ou menos acima de 1000 graus Celsius. Então, essa queima tem que ser controlada, ela tem que ser rápida também, o mais rápido possível, porque ela gasta muita energia, assim como a secagem. Então, até 100 graus Celsius a gente vai ter a eliminação da água, que não foi eliminada na secagem. Até uns 200 graus Celsius ali a gente vai ter a eliminação da água que ficou presa intercalada nas partículas de argila, a água coloidal chamada. De 350 a 650 graus Celsius vai ter a combustão das substâncias orgânicas que tem nas matérias-primas. A 650 graus Celsius também vai ter a decomposição da argila com liberação de vapor. Entre essa faixa de 450 a 650 também vai ter a transformação do quartzo. Acima de 700 graus, as reações químicas da sílica com a alumina vai formar sílico-aluminatos. Então, todas essas reações químicas vai trazer uma vitrificação para a cerâmica, onde vai dar maior resistência física, quer dizer, maior dureza, maior impermeabilidade, e vai depender muito do nosso tipo de cerâmica também, como a gente vai fazer esse processo da queima. Porque se a gente quiser um material mais poroso, a gente vai atingir até um certo tipo de temperatura. Também é denominado através do esmalte, né? Como eu falei, o esmalte de fritas ele não pode passar muito acima de 1.200 graus, por exemplo, porque ele já foi feito aquele processo de solubilização, já foi feito, então se a gente passar de tal temperatura, ele vai perder as propriedades dele, vai ficar solúvel em água de novo e vai sair do nosso material.
E se for um esmaltamento do tipo cru, a gente tem que passar de 1.200 graus para então ter a fusão da sílica contida no esmalte, e daí sim a permeabilidade dessa sílica na cerâmica. Então, a formação daquele material vítrico. É muito importante também passar de 1.000 graus Celsius para os silicoaluminados começar a amolecer e assimilar as partículas menores na matéria, na peça, que vai dar maior dureza e maior impermeabilidade. Então, por final, tem um acabamento também que pode... geralmente ela sai pronta assim da queima, mas às vezes pode precisar de um polimento, algum corte, alguma furação, entre outros processos. Bom, durante esse nosso processo de produção das peças, acabam sendo gerados alguns resíduos que, se apenas descartados, podem ser muito agressivos ao meio ambiente. Como, por exemplo, os retalhos e peças descartadas que sobram, as cinzas provenientes da queima, que são residuais, então no processo mesmo elas acabam não tendo uma funcionalidade, né, e acaba sendo prejudicial se apenas descartadas. A água utilizada, que se for só descartada em algum lugar, pode acabar acabando com aquele sistema, né, pode poluir muito devido à sujeira e por não estar limpa a ponto de ser aceitável o seu descarte. E também os poluentes atmosféricos que são liberados, que têm que ser controlados para não acabar afetando demais o ar ali do ambiente. E causando claramente muitos problemas, né? Sendo bem prejudicial mesmo. E da água tratada e da água proveniente do processo, acaba gerando um resíduo que é o lodo, quando é tratada essa água para poder liberar, e quando a água também que utilizou e passou, juntou aquela parte dessa nossa matéria, vai gerar esse lodo residual que ele não pode só simplesmente ser descartado, né? Se fosse assim, ele acabaria gerando um baita de um prejuízo ali pro local onde ele fosse descartado. Então, ele também é um dos alvos, né, de melhoria e tem que ser tratado. Então, ele é um dos objetos de estudo também desse caso. Portanto, é bem importante mensurar todos esses resíduos que são gerados durante a produção. Quando a gente pensa no conceito de economia circular, a gente pode pensar que é uma maneira de reintegrar um resíduo que seria normalmente simplesmente descartado, como ali no caso da economia linear, ele vai de um caminho simples até o outro, né? Ele não tem um reuso, ele é simplesmente descartado. A gente vê que seria o caso mais prejudicial ali para o ambiente em que está localizado a nossa indústria, no caso, do nosso estudo. E que, se for pensado e tentado aplicar algumas estratégias para reutilizar esses resíduos e materiais que não servem mais, a gente pode ir chegando por exemplo, pensando pela reciclagem, ele passa por vários processos e depois é descartado. Mas já na economia circular, ele consegue ficar fazendo o reuso daquilo para ele poder ser benéfico para você após o seu processo de produção. Então, você consegue reduzir recursos futuros, né? Por exemplo, se eu reutilizo a água que eu gastei e eu uso ela de novo, eu reduzi a água que eu gastaria depois. Então, ela já me foi útil novamente. Eu pude reintegrar o ciclo de produção aquilo que antes seria descartado, né? E sem contar que apenas o descarte seria muito prejudicial. No caso, pensando no lodo que é gerado e nas peças descartadas, é possível fazer a reintegração desse material na hora do preparo da massa, onde você pode utilizar esses resíduos como matéria-prima. Eles passam por um processo de prensagem e conseguem ser utilizados na hora do preparo da massa, podendo gerar novas peças, como tijolos, telhas,
e até mesmo outros tipos de cerâmica, dependendo da condição do material, e que você conseguir montar da sua massa, né? Outro exemplo são as cinzas da queima. Essas cinzas acabam que muita gente achar que não serve para nada. Só que ela serve muito bem para, por exemplo, indústrias de construção civil, que fazem cimento, ou até mesmo na própria indústria pode ser utilizado. Ou se a indústria não for fazer do cimento, ela pode até vender essa matéria, que as indústrias de produção de cimento, elas compram as cinzas e é de muita importância. Você já consegue evitar o simples descarte dessas cinzas e consegue também ter um extra ali, você consegue ter um ganho a mais para o seu processo de produção. Você consegue colocar um fator que vai estar beneficiando o seu processo. E também na produção do esmalte, que vai ser utilizado na etapa de esmaltação. Essas cinzas, eles dão esse aspecto mais acinzentado para a peça, quando feito o esmalte com as cinzas, e é uma característica bem bacana, fica bem interessante a peça, dando muito valor ao material, ao produto final. No caso da água aqui, é muito ruim se ela for simplesmente descartada em algum rio ou alguma outra fonte de água, porque ela vai poluir muito esse meio, uma vez que a água ali ela está suja com diversas impurezas devido à etapa de produção, seja na produção, seja na limpeza das peças, onde for, é muito prejudicial se você simplesmente descartar essa água. Por isso é necessário retratar ela em estações de tratamento, ter todo esse controle do resíduo gerado para poder ter essa maior sustentabilidade. Além de que você vai evitar o gasto futuro, como dito anteriormente, você consegue reintegrar essa água tratada no processo e aproveitar também do lodo que foi gerado no tratamento para fazer novas peças. Então é muito interessante a aplicação da economia circular na indústria da cerâmica. Aqui tem um exemplo, de um fluxograma, né, de processo, como a gente pode encaixar esses reusos dos resíduos de volta no processo, como ali os resíduos gerados na etapa de torneamento, né, com os cacos de peças descartadas, os resíduos gerados no final, na decoração, né, de tratamento da água. Podemos ter toda essa reintegração, as cinzas da queima, que também não colocamos ali, mas ela pode voltar para o esmalte. Então, tem toda essa reintegração desses materiais residuais. Podemos concluir, então, que a aplicação da economia circular no nosso processo vai ser de muita importância, pois ela consegue diminuir o desperdício que você tinha no começo de uma produção mais linear, em que não são reutilizados os materiais. Ela diminui o seu custo, pois você evita gastos futuros reutilizando aquilo que você pode reutilizar, e colabora muito pela diminuição da poluição do ambiente. Então, você acaba tendo uma empresa que se importa com o ambiente que ela está inserida e que cuida mais do planeta, evitando possíveis agressões ao ambiente. Você acaba tendo como outras vantagens o aumento da sua produtividade, por ter mais matéria-prima, você consegue ter mais sustentabilidade, por você mesmo conseguir se manter trabalhando, você consegue reutilizar aquela água, e também a imagem da sua empresa, que a empresa acaba tendo uma imagem de uma empresa mais preocupada com o meio ambiente. Então, isso é muito valorizado pelo mercado, por você passar essa imagem de que é uma empresa consciente que se preocupa com o ambiente também. Essas são algumas de nossas referências que utilizamos para fazer o trabalho. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, meninos. Deixa eu só anotar aqui o tempo. Beleza. Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém tem pergunta a fazer? Vamos, como de praxe, né? Começar pelos pontos positivos aí da apresentação de vocês. Eu gostei ali que vocês fizeram um overview sobre a utilização da cerâmica, né? Que é um produto, assim, que tem grande aplicação em várias áreas. Então, vocês deram esse overview. Falaram de como é feita a produção da cerâmica, isso também foi interessante.
Vocês trouxeram aí alternativas para o reaproveitamento dos resíduos gerados, isso daí também foi muito bom de ter se apresentado. E eu gostei bastante do fluxograma que vocês apresentaram ali, do reaproveitamento dos resíduos dentro do próprio processo de produção. Então, achei muito interessante esse fluxograma aí, que vocês apresentaram, muito legal mesmo, de verdade. Aí, até um tópico que eu tinha colocado para comentar, até mesmo esse próprio fluxograma poderia ter sido utilizado, porque ali dá para ver já da onde que saem os resíduos nesse fluxograma, né, e para onde eles podem ser reutilizados depois. Isso foi bem legal. Aí eu vou comentar da mesma forma que eu tinha colocado aqui, mas esse fluxograma poderia entrar ali, de repente só identificando quais os tipos de resíduos que estariam sendo gerados. Aí agora eu vou falar alguns pontos para que vocês possam melhorar em futuras apresentações, né, para o crescimento de vocês, porque, como eu sempre falo, vocês, como engenheiros lá dentro da indústria, sempre vão estar lidando com pessoas, então, a forma que vocês falam, se comunicam é muito importante. Se vocês vão estar apresentando, de repente, um projeto que possa ser implementado na empresa, vocês têm que ter uma boa fala, uma boa apresentação, saber se expressar, então isso sempre é muito importante para todos nós, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre os slides de vocês, porque, assim, existe um meio termo. Um slide muito sobrecarregado de escrita fica muito cansativo. Só que, às vezes, ao mesmo tempo, vários slides, assim, só com figuras e o resto da informação sendo toda falada, o espectador, né, quem está assistindo, pode, às vezes, se perder um pouquinho no que vocês estão apresentando, porque, assim, não tem nenhum dado, nenhuma informação. Não que um ou outro slide não possa ser só uma figura, mas, de repente, se é só uma figura, você está falando especificamente daquela figura. Mas daí, às vezes, quando coloca um slide só e fala sobre um processo inteiro em cima daquele slide de uma figura, aí talvez a pessoa fica meio perdida, né? Se a pessoa virar para o lado e perder um pouquinho ali, de escutar o que está falando, perde o fio da meada ali. Então, eu acho assim que o interessante poderia ser um slide que tem uma figura e algumas informações. Um exemplo que eu posso citar, eu acho que você falou das etapas da temperatura, por exemplo, tinha uma imagem, aí eu acho que era da queima, que daí você falou isso. Daí aí, nesse slide, vocês falaram, por exemplo, sobre as temperaturas, de acordo com cada temperatura, vai ocorrendo um tipo de reação, um tipo de evaporação, então, vocês foram falando cada coisa. Poderia ter sido feito, por exemplo, como, pode ser uma dessas figuras, mais como se fosse uma linha do tempo, só que de temperatura, uma linha de temperatura. E cada temperatura, vocês poderiam colocar com uma setinha, por exemplo, indicando o que estaria acontecendo em cada temperatura daquelas. Eu acho que já ficaria um bom resumo em forma de figura, que não ficaria muito texto, não ficaria muito carregado, e todos poderiam entender. Aí, eu tinha anotado aqui que talvez seja aquele fluxograma que vocês apresentaram depois, mas eu acho que se tivesse sido no início do processo, tem aquele outro fluxograma que vocês colocaram as etapas do processo, né? Aí, talvez nesse fluxograma, vocês poderiam ter tirado setinhas, por exemplo, preparo da massa, aí algumas setinhas, qual tipo de resíduo que está saindo daquele preparo da massa. Aí talvez a gente conseguiria identificar os tipos, no preparo da massa tem resíduo líquido, tem também particulados, porque vai ter ali a geração do pó, na formação da peça também vai ter os resíduos, ali no tratamento térmico vai ter a parte dos resíduos que vão, gasosos também, que vão para a atmosfera. E também, outra parte importante, vocês não falaram do tratamento em si, né? Dos tratamentos, por exemplo, é gerado lodo no tratamento da água, mas que tratamento que é gerado lodo, né? Faltou quais tratamentos são utilizados, por exemplo, na queima, na chaminés, também vão particulados finos que a gente não pode lançar na atmosfera, porque acima de uma determinada concentração a gente não pode, então tem que ser utilizado um filtro na chaminé, vai ser encaminhado para um ciclone, sei lá, não sei, daí deveria ter colocado algumas alternativas, né?
um precipitador eletrostático, não sei, alguma alternativa ali. Então, faltou dos processos, por exemplo, o lodo vai ser gerado onde? Nos processos de tratamento, lá no processo de decantação, processo de lodo ativado, onde que vai, da onde que sai esse lodo, né? Aí vocês trouxeram a parte da economia circular, falaram que ela é importante, que fazendo essa parte do reaproveitamento dos resíduos vai estar fazendo alguns pontos, né, importantes, relevantes para a implementação da economia circular. Porém, eu senti falta, isso foi legal vocês terem colocado, tanto que eu gostei muito do fluxograma, só que eu senti falta também da simbiose industrial. O que é a simbiose industrial? É como se o que é rejeito de uma indústria passa a ser a matéria-prima da outra. Aí vocês citaram ali, que pode ser, por exemplo, as cinzas, né, e para a indústria de cimento, se eu não me engano. Isso faz parte da simbiose industrial. Talvez se tivessem enfatizado isso daí. Isso. Não, acho que não era isso. Era para ser. Era isso, né? Isso. Era isso sim. Uhum. De repente, tem enfatizado que isso pode fazer parte da simbiose industrial. O que seria essa simbiose industrial? Seria, por exemplo, um parque industrial com várias indústrias que, quando sai o resíduo de uma, pode ser utilizado no processo da outra indústria. Então, se tivessem uma indústria de cerâmica, uma indústria de cimento ali, no mesmo próximas, talvez isso daí poderia ser transportado, já não precisaria de um outro tipo de transporte, né, longo, tudo mais, isso daí já economizaria em transporte. Então, esses tópicos, eu estou só comentando para dar esse feedback para vocês, né, para vocês não ficarem apresentar e depois, tipo, e aí, como que foi minha apresentação? Então, como eu disse, tiveram pontos muito positivos e alguns pontos que não diria negativos, mas que podem ser melhorados aí nas próximas apresentações que vocês forem fazer. Tá bom, meninos? Tá bom, professora. Obrigado. Obrigado, prof. Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Alguma coisa que querem colocar? Não, não. Tranquilo? Então tá bom, meninas. Muito obrigada pela apresentação de vocês, tá bom? Vamos agora para a próxima duplinha. Deixa eu ver. Que é a produção de couro, né? Que é o Hugo e o Gustavo. Podem compartilhar a tela de vocês. E a hora que quiserem, podem começar. Está apresentando? Está apresentando. Agora, só abrir a tela. Só a janela inteira. Isso. Certinho. Boa tarde. Eu sou o Gustavo Zamboni, ele é o Zamanelli, e nós vamos falar sobre o processo produtivo do couro. Pode passar, Hugo. Então, vamos começar por alguns dados. Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, eles produzem um relatório chamado RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. A indústria do couro é construída por 400 curtumes, 90% deles micro e pequenas empresas, e ele contribui indiretamente com 65 mil empregos. Outro fator importante, em 2011, foi arrecadado 2,05 bilhões de dólares em exportações. Isso contribuiu com 6,85% para o PIB brasileiro. Pode passar, Luan. Outro dado importante, pela SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, em março de 2021, foi o último dado que eu achei, o mais recente, foi arrecadado 111,9 milhões de dólares, ou seja, houve um aumento de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado, para as exportações de couro. Como dá para ver no gráfico à esquerda, a China e a Itália são os principais consumidores. A China com 27% e a Itália com 18%. E nessa tabelinha abaixo aí, nós temos os estados que são os responsáveis por essa produção. A região sul é a líder, com 41,9%, e a região sudeste com 37,25%, com ênfase em São Paulo. Só São Paulo produz 15%.
Então, esses dados mostram a grande importância desse setor para a economia brasileira. Pode passar, Luan. Então, aqui a gente vai começar a descrever o processo de produção. Aqui nós temos um fluxograma geral da indústria. O processo é dividido em 3 etapas principais: a ribeira, o curtimento e o acabamento. O acabamento é o maior processo, então é subdividido em 3 acabamentos: o acabamento molhado, o pré-acabamento e o acabamento final. Pode passar, Algon. O processo se inicia com o recebimento dessa matéria-prima para as indústrias que não têm um abatedouro integrado. O local onde ocorre essa armazenagem é denominado de barraca. Nesse local, as peles recebem o processo de cura, para elas poderem ser armazenadas por mais meses. Elas são empilhadas, intercaladas entre camadas de sal ou salmoura com outras peles. Esse processo pode ser feito integrado no curtume, pode ser feito já no frigorífico, antes de receber a matéria-prima, ou encaminhada para terceiros, chamados de salgadores de pele. Uma curiosidade é que se a pele pode ser utilizada diretamente no processo se o abate ocorrer após 3 horas. Então, tem esse limite aí de 3 horas após o abate para processar diretamente a pele, sem ter que receber a cura. E as peles que se enquadram nesse intervalo são chamadas de peles verdes. Antes de entrar na ribeira, as peles são classificadas pelo peso, o tipo de couro a ser produzido e seguem para o processo. Na ribeira, vai ocorrer a limpeza das substâncias e das partes da pele que não vão fazer parte do produto final. Elas são realizadas nos fulões, vou mostrar na imagem mais abaixo. São cilindros horizontais, fechados, normalmente construídos em madeira. Eles rotacionam no próprio eixo e tem uma porta no topo. E nessa porta é onde vai ter o acesso com as peles, os produtos químicos. A ribeira vai desde o pré-remolho até a lavagem após a descalcinação, antes do curtimento. Então, pré-remolho, pré-descarne, remolho, depilação, tananana. Nesse fluxograma, nós temos as principais saídas de efluentes em cada processo. Efluentes líquidos e efluentes sólidos, ou gasosos. No remolho, a etapa de remolho, deixa aí, Hugo. Na etapa de remolho, se inicia com a retirada do sal para iniciar o processo. Então, recebida a cura, colocado sal ou salmoura, e a primeira etapa é a remoção desse sal, caso não esteja lidando com as peles verdes. No descarne, é removido manualmente as impurezas, como gorduras, carnes, apêndices. Na depilação, eles colocam sulfeto de sódio e ocorre a dissolução dos pelos, ou seja, ocorre uma destruição das pontes de sulfeto, que são os componentes principais da queratina. Na etapa de caleiro, se adiciona cal para ocorrer o chamado entumecimento das peles, ou seja, ocorre uma limpeza entre as fibras, para facilitar as operações posteriores, as operações de descarne e divisão. No descame, ocorre retirada dos pelos, e no recorte ocorre um ajuste, se for preciso. Já na etapa de divisão, as peles são separadas no meio, em 2 camadas. A parte superior, mais cara, mais nobre, chamada de flor, e a parte inferior, chamada de raspa. A raspa, ela pode ser usada para outros fins, couros de segunda linha, ou ela pode ser vendida. Já nessa etapa, pode passar, Hugo. Nós partimos para as etapas finais da ribeira. A descalcinação é eliminada toda aquela cal da calcinação.
é utilizado alguns produtos químicos ácidos e amoniacais, formando sais solúveis. Então, nessa etapa, nós temos efluentes gasosos e líquidos importantes aí que o Gão vai comentar depois. Na purga, nós entramos com algumas enzimas proteolíticas, ou seja, elas vão quebrar todas as ligações peptídicas para limpar aquele colágeno. Elas vão agir nas proteínas globulares, como queratina, glândulas e as gorduras. Outra curiosidade é que mesmo ainda depois de todo esse processo, ainda existe gordura entre as fibras. E nos processos mais modernos, tem várias etapas de desengraxe durante cada subetapa, desde caleiro até o curtimento, usando tensoativos, solventes e enzimas para o pH ideal de cada etapa. Então, por seguinte, nós entramos no curtimento. Pode passar, ó. Aqui está a imagem do fulão, o cilindro horizontal aí, ó, com uma janela no topo, onde vai acessar com a pele os produtos químicos. E entramos no curtimento. O curtimento é uma etapa semifinal do processo, também vai ser realizada nos fulgões, onde vai ocorrer a fixação das substâncias curtentes, que é o que vai transformar a pele realmente em couro. Existem 3 tipos principais de curtentes. Os curtentes minerais, que utilizam sulfato básico de cromo, é uma boa opção pelo tempo de processamento, a qualidade que ele dá ao couro, mas ele é um grande poluente ambiental, então ele é bem evitado pelos curtumes. Temos também o curtimento vegetal, ele tem um alto custo, porque utiliza extratos vegetais, e como a gente sabe, é muito caro. Mais para a produção de solas e couros mais especiais. E, por fim, o curtimento sintético, que utiliza resinas, taninos sintéticos, são extratos vegetais sintéticos. Ele oferece um curtimento mais uniforme, aumenta a penetração de outros curtentes utilizados, mas eles também são bem caros. Então, eles acabam sendo utilizados como auxiliar aí no processo. Um teste que a maioria dos curtumes faz para ver se essa etapa foi bem realizada é mergulhar o couro em água quente. Se ocorrer a retração, quer dizer que as fibras não se incorporaram bem no colágeno da pele. Então, essa etapa tem que ser refeita. E outra curiosidade é que os couros que saem desse processo mineral, utilizando o curtimento mineral, como é utilizado o cromo, eles recebem o nome de wet blue, pela cor azul que é dada pelo cromo. Eles podem ser armazenados por bastante tempo, se for feito um tratamento com fungicida, e eles forem mantidos bem plastificados para evitar a desidratação. Pode passar, Hugo. Então, saímos da rubeira, entramos no curtimento, e para finalizar o curtimento, a etapa de píquel. Na etapa de píquel, as peles são preparadas para receber os agentes curtentes e eliminar as substâncias que inibem esse curtimento, que vão transformar a pele em couro. É utilizado ácidos inorgânicos de origem mineral, ácidos orgânicos de origem vegetal, alguns ácidos sintéticos, aldeídos, cloreto de sódio. E essa etapa também é bem importante, pois ela interrompe a purga, porque ela desativa as enzimas. E quase finalizando, a gente segue para o acabamento molhado, a primeira etapa do acabamento. O couro é enxugado, pode passar, Hugo. O couro é enxugado, rebaixado na espessura solicitada. O pH é neutralizado para fixação dos produtos do recurtimento. Muitas das vezes ele tem que repassar na etapa de curtimento para garantir as qualidades de maciez, elasticidade, tamanho do poro, efeito no toque, entre outras coisas. E nesse mesmo banho de recurtimento ainda pode acontecer o tingimento, que utiliza corantes aniônicos, catiônicos, onde vai depender do pH e do efeito desejado. Pode passar, Lu. Tem mais um fluxograma aí. Melhor deixar aí.
Então, ocorre o enxugamento do couro, rebaixamento, recorte, neutralização do pH, recurtimento e na maioria das vezes, no mesmo fulão, ocorre o tingimento e, por fim, o engraxe. No engraxe, nós garantimos a flexibilidade e a resistência ao rasgamento. Pode passar, Gon. Tem uma imagem aqui da etapa de tingimento, etapa química, da direita, e na esquerda, uma etapa mecânica, onde ocorre rebaixamento na altura desejada. Pode passar, Gon. Então, a etapa final do processo é o pré-acabamento. No pré-acabamento, vai desde as operações de cavalete, estiramento, secagem, são todas mecânicas. Apenas a impregnação, que é uma etapa química, onde é aplicado alguns polímeros termoplásticos para dar as propriedades finais no couro. E na etapa final, o couro são inspecionados, revisados para conferir cor, eles são classificados de acordo com o uso, caracterizados, enfim, e seguem para a expedição. E assim termina o processo industrial do couro. Pode passar o. Descrevendo o tratamento dos resíduos gerados. Primeiramente, os efluentes líquidos, eles necessitam ser adequados a parâmetros limites. Eles passam pelas estações de tratamento de efluentes. A grande totalidade, que é cerca de 70%, provém das operações de ribeira até a etapa de purga. Essas águas são fortemente alcalinas e contêm sulfeto, que é altamente tóxico para o ser humano. Então, é necessário a operação de caleiro e a depilação da pele. Também é necessário um cuidado na manutenção do controle da temperatura, do pH e da concentração. É possível realizar o recortimento e o engraxe em um único banho, o que reduz o volume total de efluentes. Aqui a gente apresenta um fluxograma do tratamento de efluentes líquidos. Na primeira etapa, ocorre a separação dos efluentes das principais operações: ribeira, curtimento e acabamento. Em ambas as etapas, pode ocorrer a reciclagem direta. No efluente do curtimento, eles passam por um tratamento para separação do cromo e remoção dos sólidos maiores em suspensão. Ocorre também a oxidação prévia do sulfeto e uma homogeneização. Com os efluentes homogeneizados, a gente remove a parte da matéria orgânica e o tratamento secundário remove a carga orgânica residual. O tratamento terciário remove o nitrogênio e então o efluente pode ser descartado ou reutilizado. Para os resíduos atmosféricos, as principais emissões dos curtumes são compostos voláteis, que geralmente geram odores e podem causar problemas de saúde ocupacional. Também é emitido amônia, gás sulfídrico e compostos aminados. Para os compostos voláteis, a gente pode substituir as resinas por polímeros uretânicos e a gente também pode utilizar substâncias de acabamento com base de água para reduzir as emissões atmosféricas. E para produções de maiores escalas, a gente pode usar coletores de partícula, como ciclones e lavadores de partícula. E já para os sólidos, os resíduos materiais curtidos, eles apresentam um pequeno aproveitamento, porque eles são um material muito pesado. Os lodos gerados em alta quantidade, eles podem ser destinados a aterros de resíduos não perigosos, mas eles devem ser segregados de outros resíduos. Os lodos gerados nas estações de tratamentos, eles podem ser utilizados em solo agrícola. E também a gente pode utilizar a fixação do cromo por uso de polímeros acrílicos, porque isso evita alta alcalinidade.
Aplicando a economia circular na indústria, a gente pode observar um aumento expressivo da eficiência com reciclo, além dos benefícios ambientais e econômicos. A gente pode usar diversas ações, como a racionalização do uso de produtos químicos, a gestão dos materiais sólidos, a redução de emissões atmosféricas e do uso de sulfetos de sódio, um reciclo direto do cromo residual, o reuso de efluentes tratados, a redução de tensoativos, a aplicação do sistema FIFO, que é quando o primeiro produto que entra no estoque é o primeiro que sai, entre outros. Concluindo a nossa apresentação, nós optamos por colocar essa tabela que resume todas as técnicas e tecnologias a serem aplicadas, os seus respectivos resultados e meios beneficiados. A imagem está meio ruim, mas a gente pode disponibilizá-la depois. E em relação à indústria, é dever da produção uma manutenção e uma limpeza no processo produtivo, um treinamento efetivo dos colaboradores e uma revisão dos procedimentos. Os processos que não requerem investimentos significativos, eles devem ser priorizados e possuírem metas razoáveis. Quando ocorrerem eventuais problemas, eles devem ser discutidos por todos para uma proposição de uma solução viável, rentável e eficaz. Os bons resultados eles devem ser amplamente divulgados e todos devem receber o devido reconhecimento. Assim, a gente consolida os ganhos e continua em busca de novas alternativas para uma melhoria contínua. E essas são nossas referências. Muito bom, meninos. Alguém tem alguma pergunta? Ou não, como sempre? Vocês ficam muito quietinho, povo. Então, vamos lá para os pontos positivos da apresentação de vocês. Gostei que ali no início da apresentação vocês trouxeram a situação do couro, né, no mercado mundial. Então, foi interessante para a gente ter essa visão. Vocês trouxeram também o processo produtivo industrial. Gostei bastante. Muito bom o fluxograma com os resíduos gerados, ali em cada etapa. Eu acho assim que uma das coisas que eu gostaria de ver em todos os trabalhos seria isso, né? Essa identificação em cada etapa dos resíduos gerados, porque a gente consegue ter exatamente essa noção onde que está se gerando esses resíduos. E isso dentro da empresa é o que deve ser feito, né? E principalmente separar os resíduos da geração de um processo do outro, se eles não têm a mesma característica. Porque misturar os resíduos, isso daí complica muito depois na hora do tratamento ou da destinação final deles. Então, essa é uma parte muito importante. Os slides, no geral, eles estão clean, né, bem claros, com as informações necessárias, tem figuras, mas tem informações sobre as figuras. Nos slides que tinham um pouquinho mais de texto, eu achei assim que o texto que estava ali estava interessante, não estava cansativo, que foi quando foi descrito ali onde estavam sendo gerados os resíduos, né, as formas de tratamento. Então, vocês falaram aí sobre cada tipo de resíduo gerado e sobre a sua origem, que isso é muito importante, da onde eles vêm. Quando a gente tem problemas no tratamento dos resíduos, né? Por exemplo, nossa, lá no decantador não está saindo as características que tem que sair para estar adequado ao tratamento. Então, mas da onde que vem esse resíduo que vai para o decantador? A gente tem que voltar lá no processo, então a gente tem que identificar isso daí, da onde que estão vindo esses resíduos. Isso é muito importante. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, pode até ser meio bobinha a minha pergunta, mas é porque eu realmente não conhecia todo o processo, né, da produção, e os fulões ali que vocês falam
das peças, elas são colocadas ali dentro, junto com a substância que vão entrar em contato? As peças são colocadas dentro dos flowões? É isso? Isso, professor. Ah, Coloca as substâncias químicas, as peles, e eles ficam girando, né, pelo tempo necessário do processo, para cada etapa. tá, entendi. Eu imaginei que fosse isso, mas eu falei, não precisava perguntar, né? E no rebaixamento da peça, outra pergunta também, dúvida. No rebaixamento da peça, ela é prensada para adquirir ali a espessura, é isso? Isso, é uma das etapas, prensagem. Cadê? Volta aí o Gon no fluxograma. Do acabamento. Mais um. Aí o acabamento, prensagem. Ah, tá. Daí a prensagem que vai fazer essa... Deixa eu ver ali. Tem valente? Ah, tá. Uhum, a prensagem. Quando vai ser feita essa prensagem, a peça já está totalmente seca. Sim, por isso ela passa pelo acabamento molhado primeiro. Ocorre a secagem. Corre tudo ali, beleza. Daí ela vai ser só como se fosse diminuindo ali o espaçamento dos poros dela para ter essa... Isso, mas por isso que é feita a classificação antes dessas etapas. Uhum. Ah, então tá. Era só Pra mais ter uma dúvida mesmo. Para ter todas as propriedades de cada uso, né? Tipo assim, um couro vai fazer sapato, outro vai fazer estofamento. Uhum, e cada um vai ter a sua característica ali desejada no final. Vai ter a característica do processo que vai mudar algum detalhe. Tá certo. Beleza, obrigada. Agora falando um pouco lá do fluxograma dos efluentes líquidos, né? Ele não tá legível. Às vezes, quando acontece isso, a ideia do fluxograma é muito interessante, eu gostei. Só que assim, quando... Eu subdividi ele aí em cima. Como ele era muito Deixa grande, eu ver, eu acho que não subdividi ele. era... Acho que é isso que a senhora tá esse falando. daqui? É esse daí, aham. Então, é porque não dava para aumentar, senão não ia caber direito. Aí eu deixei menor, mas aí eu tentei explicar cada etapa, eu expliquei mais do curtimento, mas todas têm o reciclo direto, mas o principal é o do curtimento. Então, nesse caso aí, é interessante ser feito aquilo ali mesmo, de subdividir, de repente dá uma ideia, coloca esse daí de uma forma geral, depois coloca as figuras segregadas, né? Sim. E outra coisa também foi a tabela. Da conclusão. É que eu pus todas as técnicas do guia que a gente utilizou como base. Poderia ter só sido separada a tabela tá ótima, tipo, as informações, a ideia tá perfeita, só sido separada para que fique legível, né? Então, pra gente conseguir ler. Por como respectivo, que aí dá para identificar que Não, a primeira técnica pega a água e solos. Deixa eu ver aqui na apresentação que eu tenho aqui no computador. Vamos ver. Como que tá? Na apresentação que vocês me mandaram, não tem essa tabela? Tem. Acho que tem. Deixa eu voltar, então. Eu acho que tá no 24, professor. 24? Tá, deixa eu ver. 22. Não tá. Será que eu paguei alguma coisa? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu fechar sem salvar para ver. Eu acho que não tá. Depois vocês dão uma... Se a senhora quiser que eu reenvie para a senhora. Não, eu só queria ver como que tava a tabela certinho, para ver se dava como separar ela. Não sei se dá para ver. De repente esse daqui... Eu acabei de baixar do e-mail o slide. Então deixa eu ver se eu não apaguei alguma coisa na hora que eu tava passando os slides lá. Deixa eu ver aqui. Estudo de caso. Produção de couro. Na verdade, eu acho que eu estava com o slide do outro grupo, achando que estava com o slide de vocês. O de vocês, eu nem baixei nem baixei ainda o arquivo que vocês me mandaram no e-mail. Depois eu olho lá. Não, porque de repente dá para você separar algumas linhas, assim, ó, por exemplo, essa 1 é respectivo com 1, né? Ou não? Sim. Sabe assim? Cada um tem o resultado e o meio beneficiado respectivo. E daí ia ficar vários slides sobre a mesma tabela, mas pelo menos daria para ler. Mas é só uma ideia, só... Sim. Né? Daí deixa eu ver.
No geral era isso. Aí vocês falaram lá sobre a economia circular. Eu acho também que só faltou falar sobre a simbiose, né, que é uma das visões, vamos dizer assim, da economia circular, né, que auxilia na economia circular, porque auxilia ali no ciclo, que a simbiose, quando a gente fala da simbiose industrial, o que a gente está querendo dizer é relacionar uma indústria com a outra indústria, né? Nem pode ser que uma indústria não vai estar fornecendo, vamos dizer assim, matéria-prima para outra indústria, mas ela está ali justamente porque outra indústria poderia fornecer matéria-prima para ela, né? Então, talvez, se a indústria de couro não tivesse seu abatedouro, ela poderia estar ali num parque industrial, num local ali estrategicamente colocada para que estivesse perto ali de um abatedouro de couro. Seria mais ou menos isso, né? Foi comentado por cima, né? Isso, não foi ser integrado, aquela etapa lá de cura. Isso. Não foi só enfatizado isso dentro da simbiose industrial, que era um dos pontos lá que era pedido, mas assim, é só para citar também, deixar claro, tá? Mas, meninos, obrigada pela apresentação de vocês, igual eu falei, os pontos ali relevantes, eu achei que vocês colocaram, foram bem felizes nas colocações de vocês, os slides estão bons, vocês, de forma geral, vocês falam bem, então, eu acho que foi realmente enriquecedor e quem puder assistir depois vai estar ganhando com isso daí. Tá bom? 10, então, né, professor? Olha, gravado isso daqui, hein? Eu só queria tirar uma dúvida. Eu não sei se a senhora já falou sobre o vídeo da rede social lá. Certo. O grupo é esse grupo de seminário, né? Que a senhora identifica. Ou poderia ser ou poderia ser outro grupo, mas no geral eu tô vendo que o pessoal tá fazendo o mesmo grupo. A gente pode juntar nós quatro, os quatro que apresentamos? Sim. Pode sim. Mas o tema não tem relevância com a própria indústria, qualquer tema. Qualquer tema, qualquer caso de economia circular. Entendi. Até o vídeo que o Jairo postou lá, eu achei que foi bem interessante. Eles trouxeram um caso aplicado, né? E falaram do geral da economia circular. Eu achei que ficou interessante o vídeo deles, gostei bastante. Tá bom. Professor, e outra coisa, esse processo que a gente apresentou é uma indústria de couro de alto padrão. Aí eu queria mandar no grupo lá depois um vídeo de uma indústria de couro mais baixo padrão, para vocês verem a diferença. Tá, entendi. Manualzão. Não, tá certo. Pode mandar tudo é mais sim. Manual e dá para ver os pontos de melhoria. Sim, então, aí que é o interessante, né? Às vezes, quando você entra numa indústria que já aparentemente está tudo redondinho, não tem muito o que fazer. Tá, só um pouquinho, o Samuel tá dormindo, né? 5h30 dá 1h30 de dormir. Tá. 5 horas agora dá 1 hora. Tá, pode ir que eu já tô terminando. 5h05, na verdade. Tá, beleza. Tá, tchau, até. Então, pode mandar, se você quiser mandar o link, do YouTube esse vídeo? É, do YouTube. Se quiser mandar o link para mim, eu coloco lá no Moodle, daí para o pessoal assistir. Vou mandar no e-mail. Teve uma vez uma colega minha no doutorado, ela apresentou sobre a indústria de couro, mas era um outro foco, assim, ela trouxe uma meio clandestina, o negócio era... É assim, nesse nível. Bem manual, bem manual.